Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Marcos Boldrini e nesse vídeo aqui eu quero comentar sobre uma possível viagem do Papa a Moscou, a Rússia. E a pergunta que eu faço é: o Papa vai para Moscou um dia? Será que ele vai fazer essa viagem mesmo? Ou será que esse comentário dele que ele fez agora no dia 6 de dezembro é apenas uma resposta, digamos, aleatória ou sem muito sentido? Sobre a questão se o Papa um dia irá a Moscou, a resposta é sim. Ele vai sim, de fato, ir para a capital da Rússia. E aqui eu tenho duas formas de respostas possíveis. Uma é uma vertente de fé, a crença numa mensagem, a fé numa mensagem, e outra é com base em uma análise histórica, religiosa e política da situação. O argumento de fé eu vou só pincelar rapidamente aqui, depois eu comento mais no final do vídeo. Se refere a uma mensagem, uma profecia de Nossa Senhora do Carmo, em Garabandal, na Espanha, na década de 60, em que ela comenta, ela revela para uma das videntes que um Papa irá a Moscou. Inclusive ela cita expressamente a cidade. E há um contexto dessa viagem aí também que ela comenta para a vidente espanhola na época. Mas eu vou comentar isso mais no final do vídeo só e vai ser uma coisa rápida. Mas eu quero me centrar aqui basicamente na conjuntura de uma viagem do Papa à Rússia. E eu parto aqui do comentário do próprio Francisco, numa viagem que ele fez entre os dias 2 e 6 de dezembro para o Chipre e para a Grécia. No retorno da viagem da Grécia, o Papa é perguntado por uma jornalista russa da agência TASS o seguinte, ela comenta, faz lá uma apresentação dela e pergunta o seguinte: quando é que vai ocorrer o próximo encontro com o patriarca Kirill? Kirill é o patriarca de Moscou, da Igreja Ortodoxa Russa. E o Francisco, daquele jeito, né, amigão, como ele é, assim, de querer abraçar todo mundo, responde o seguinte, que ele diz assim, uma boa pergunta, ele diz: o encontro com o Kirill não está longe no horizonte. Quer dizer, não é algo distante da realidade, até porque já aconteceu uma vez em 2016. Também vou relembrar isso daí. Ele diz que está sempre disposto a ir a Moscou para falar com o irmão, cara a cara, antes dos protocolos, falar com o irmão. Uma pessoa como qualquer outra, de uma mesma fé. É essa ideia que ele está passando. Mas ele fala abertamente aqui: estou sempre disposto a ir a Moscou. Estou lendo aqui uma tradução da transcrição dessa entrevista, que está na Catholic News Agency, a CNA. Eu vou colocar aqui embaixo os links de todas as fontes que eu citar aqui, ou também as referências que eu fizer. Isso aqui foi no dia 6 de dezembro, durante o voo de retorno da Grécia. É claro que essa afirmação dele repercutiu muito, porque uma visita de um Papa a Moscou nunca aconteceu na história. Só houve um encontro na história entre o líder da Igreja Ortodoxa Russa e um Papa católico, que foi no dia 12 de fevereiro de 2016, entre o Kirill, o atual patriarca, e o Francisco, mas foi em Cuba, não foi nem na Itália nem na Rússia, certo? E, claro, houve muita divulgação na mídia, tanto religiosa quanto leiga, sobre essa viagem do Papa, esse comentário dele. No mesmo dia houve uma resposta do Patriarcado de Moscou através do número 2 da hierarquia do Patriarcado, que é o metropolita Hilarion Alfeiev. Ele é o chefe do Departamento para as Relações Exteriores da Igreja Ortodoxa Russa, que é o nome do setor que lida justamente com as relações do Patriarcado com as igrejas fora das fronteiras canônicas da Rússia, que é o território canônico da Igreja, certo? E ele comenta que, numa nota do departamento, também coloco o link aqui, que existe sim de fato um possível encontro entre o Papa e o Patriarca. E nessa nota ele comentava que depois do dia 20 de dezembro haveria um encontro dele com o Papa para discutir várias questões, inclusive um possível encontro do Patriarca com o Francisco, mas que não havia nenhuma data nem local para o encontro dos dois. E esse encontro aconteceu ontem, dia 22 de dezembro, na Sala Paulo VI no Vaticano, certo? Mas não houve nenhum acerto, pelo menos não foi enunciado publicamente nenhuma data nem local de encontro,
né? Até porque isso é até uma forma também, se houve um acordo, não sabemos, isso também seria uma forma de evitar qualquer reação contrária ao encontro do patriarca com o Papa, como foi o caso de 2016, quando eles estavam discutindo esse encontro há muitos anos e só 5 dias antes, no dia 5 de fevereiro, anunciaram que o Francisco e o Kirill iriam se encontrar em Cuba. Bom, e nesse encontro aí entre o Hilarion e o Francisco, de fato discutiram um assunto. Mas segundo a fonte aqui, que eu estou citando essa fonte da CNA, não houve nenhuma data ou local específico, mas o assunto veio à tona. E uma série de outras questões também. Quer dizer, a coisa está nisso. Qualquer especulação futura sobre uma visita do Papa a Moscou fica na especulação, fica na conjuntura. Agora, se nós olharmos o histórico, a conjuntura é muito favorável a essa visita pelo seguinte: para começar, tem uma aproximação entre a Santa Sé e a Igreja Russa nos últimos anos, principalmente aí no período do Francisco. João Paulo II tinha como um dos seus grandes sonhos justamente visitar a Rússia. E como a Igreja Russa ela possui mais ou menos metade dos cristãos ortodoxos do mundo, não se pode falar em unidade ou qualquer coisa que seja referente a uma aproximação com o mundo ortodoxo sem passar por Moscou. Isso é uma coisa inevitável. Mesmo que Constantinopla tenha a prerrogativa histórica de ser o principal patriarcado do mundo ortodoxo, dos 19 patriarcados, ela não tem a força religiosa e política que Moscou tem, por ser justamente a maior igreja ortodoxa no mundo. Até inclusive quando o Hilarion voltou no assunto de uma possível visita entre o Papa e o Patriarca, no dia 12 de dezembro, também está aqui embaixo o link, ele comenta que a questão da unidade das igrejas está fora de questão. O Hilarion diz o seguinte: olha, tá fora, o tema da unidade está fora de questão, a gente não vai tocar no assunto da unidade, mas das coisas que nos preocupam em comum. Inclusive ele fala que é um objetivo dele, dos cristãos em geral, católicos e ortodoxos, acabar com as rivalidades, as disputas, né? Todos os problemas passados eles têm que ser, digamos, perdoados, esquecidos, né? Para se alcançar uma maior aproximação. Ele comenta isso, como eu falei, nesse dia 12, ainda na expectativa da viagem para encontrar o Papa. E lá ele esteve na Itália circulando, encontrou outros bispos religiosos católicos também, e agora, como eu falei, encontrou o Papa ontem. Mas historicamente, o João Paulo II sempre quis visitar a Rússia. Ele esteve na Ucrânia em 2001, em junho de 2001. Na ocasião, o governo da Ucrânia mobilizou 30 mil policiais para garantir a segurança do local. Houve muitos protestos de ortodoxos. Na época eu não tinha muita consciência da situação, mas eu lembro dos jornais dizendo dos protestos dos ortodoxos contra a visita do Papa, né? Porque a Ucrânia é considerada pelo Patriarcado de Moscou como território canônico da Igreja Russa. Inclusive hoje, quando o Patriarcado Ecumênico criou um outro patriarcado, o de Kiev, em 2019, oficializou em 2019, né, os russos dizem que não, esse território canônico é da Igreja Russa e não existe patriarcado de Kiev. Isso resultou no rompimento das relações de Moscou com Constantinopla em 2018 ainda. Quando foi anunciado esse patriarcado, em 2019 foi oficializado. Certo? E aí, voltando ao João Paulo II, o Gorbachev chegou a convidar o João Paulo II também a ir para a Rússia, na época da União Soviética. Isso foi no dia 1º de dezembro de 89. Foi o único encontro de um líder soviético com um Papa. E se falou muito, João Paulo II insistiu muito, aquela forma firme, carismática que ele tinha, e muito sábio, muito corajoso também, pedindo que fosse estabelecido na União Soviética os direitos dos greco-católicos, que a igreja saísse da clandestinidade e voltasse a existir oficialmente, e fosse garantida a liberdade religiosa. No mesmo dia, foi oficializada não só a volta da igreja greco-católica, no caso ucraniana, que estava dentro do território soviético, como também depois veio a Constituição de 1990, a última Constituição soviética, que garantia a liberdade religiosa plena. Ok? Quer dizer, o Gorbachev já foi para o Vaticano, já tendo em mente que no mesmo dia oficializaria a existência dos greco-católicos. Mas a viagem não aconteceu, certo? Houve essa viagem da Ucrânia em 2001. Em 2004,
o João Paulo II devolveu o chamado o ícone de Kazan, que é esse ícone aqui atrás, que tem aqui no meu quarto. Tá vendo aqui, bem onde está meu dedo aqui, ó. Eu comprei esse ícone numa feirinha aqui em Porto Alegre, no dia... Foi 7 de outubro, foi dia de Nossa Senhora do Rosário, inclusive. E esse ícone veio de Kazan, na Rússia. Eu olhei assim e não resisti e levei para casa. Tá aí. Depois tem que contar uma história sobre o ícone também que aconteceu comigo, que não, também são coisas de Nossa Senhora, coisas de Deus, né? Isso vai ficar para um outro vídeo, sobre o ícone de Kazan. E o João Paulo II queria devolver esse ícone, que havia sido, de alguma forma, tinha sido tirado da Rússia depois da Revolução Bolchevique, e passou pelas mãos de um comprador inglês, foi parar nas mãos do Exército Azul de Fátima, nos Estados Unidos. Depois foi para Fátima, no território de Fátima, onde está o santuário, e o João Paulo II mandou trazer para ficar no Vaticano. Ele queria levar para a Rússia, ou para Moscou, ou para Kazan o ícone, mas ele não conseguiu, não foi permitido por resistência dos ortodoxos, e ele enviou o ícone de volta só em 2004, com as suas bênçãos, enfim, sua oração, tudo para os russos também. Na época o patriarca era o Alexis II, ele era bem mais refratário a um diálogo ecumênico, ou queria mais aberto do que o Alexis II. E aí nós temos depois, havia, claro, essa resistência do patriarcado de Moscou por causa da questão dos greco-católicos. Dá um resumo bem rápido aqui. Em 46 o Stalin forçou, através da KGB, uma união, uma falsa união, um concílio falso de união dos greco-católicos com o patriarcado de Moscou. Quando retorna oficialmente a Igreja Greco-Católica da Ucrânia, há toda uma disputa com relação aos bens, monastérios, casas paroquiais, igrejas, que pertenciam ao patriarcado de Moscou e que voltaram para os greco-católicos. Então até hoje há uma disputa nesse ponto aí. E agora tem uma disputa também entre os patriarcados de Moscou e Kiev na Ucrânia. Quer dizer, tem uma confusão religiosa muito grande ali. E essa falta de aceitação da volta dos greco-católicos e também pela presença deles no território canônico ortodoxo, era uma resistência que o patriarcado de Moscou impunha para uma visita do Papa à Rússia, à União Soviética inicialmente, depois à Rússia. Porque mesmo que os greco-católicos estejam lá, o patriarcado de Moscou exigia que a Santa Sé retirasse o reconhecimento dessa igreja, o que na prática seria simplesmente anulá-los oficialmente. Mas em 2016, quando o Francisco e o Kirill se encontram em Cuba, o documento fala, pela primeira vez pela voz dos ortodoxos também, porque o Kirill assina a declaração conjunta, de igrejas, no plural, na Ucrânia. Ou seja, eles reconhecem oficialmente que há uma igreja ortodoxa, russa, e greco-católica na Ucrânia, bem como também os latinos, né? Tem o rito latino e o rito grego-católico na Ucrânia. E aí que acontece? Se reconhece isso daí. Claro que a declaração conjunta não agradou os ucranianos por outras razões, por causa do conflito, de que as igrejas estariam, supostamente, dá a entender que as igrejas estariam apoiando o conflito, cada um do seu lado, o que não é verdade, pelo menos por parte dos católicos. Mas enfim, isso é outro tema. Mas foi um grande passo dado. Inclusive o Sviatolav Shevchuk, que é o arcebispo ucraniano, fala desses dois pontos, dessa questão dos conflitos e desse reconhecimento que está aí no documento. E agora, então, fica em aberto essa questão da viagem do Papa à Rússia. Então, o segundo encontro do Papa pode não ser na Rússia, pode ser na Itália, por exemplo. Porque a gente tem que pensar também o seguinte, por que a visita do Papa vai acontecer no futuro? Porque nesse histórico de aproximação, nessa virada que há em 2016, que é um encontro inédito, a Igreja Russa foi criada em 1448, na época ainda sob jurisdição de Constantinopla. Só em 1589 que vai ficar independente. E desde então, desde 1448, nunca houve um encontro de um líder, metropolita ou patriarca com o Papa. Esse encontro em si e esse documento da declaração conjunta já mostra claramente que é uma inflexão de encontro entre Moscou e Roma. E se espera no futuro que, obviamente, haja outros encontros, como o próprio Papa dá a entender, como o Hilário reconhece que há essa possibilidade, portanto ele está falando em nome do patriarca, e
quando você visita um amigo, ou um líder, ou um presidente, tu vai na capital do país, tu vai na sede dele. Então, um dia o Papa pode muito bem ir para Moscou, como também pode o Kirill, o patriarca, vir para Roma. Ou pode também haver outros encontros em lugares supostamente neutros. E aí tem um terceiro elemento nesse encontro futuro, que é um terceiro ator, que não é nem o patriarca nem o Papa, e sim o Kremlin, o governo russo, que foi, no meu entender, decisivo para o encontro em Havana. Porque na época se falou o seguinte, a mídia falou muito, não, era um lugar neutro para o encontro dos dois. Mentira, não era neutro de forma nenhuma. Se tinha um lugar que não era neutro nas Américas, era Cuba. Cuba é aliada russa desde a década de 60 do século passado. Inclusive, recentemente, a Rússia reabriu uma base em Cuba. Então, e a visita do patriarca com o Papa em 2016 veio com pelo menos a anuência do Vladimir Putin. O Kremlin sabia desse encontro, porque o Estado russo é o grande patrocinador da Igreja Ortodoxa Russa. E acontece que, como patrocinadores de uma igreja, bem como com as demais igrejas ortodoxas do mundo, temos a grega, a romena, a antioquina, enfim, Patriarcado de Jerusalém e assim por diante, essas igrejas dependem de patrocínios de Estado. Então tu tem, por um lado, uma universalidade cristã, que é o Evangelho, em tensão com a particularidade étnica, nacional de cada uma das igrejas. Então o Estado ele entra como um patrocinador, e esse patrocínio não só ajuda a expandir a igreja fora, como também a influência desse governo fora de suas fronteiras. Então, o patriarca, no momento que ele faz um movimento ousado, como este de se encontrar com Francisco, ele depende de pelo menos uma anuência do Kremlin, ou pelo menos um certo consenso, uma certa aceitação, né? E há, por parte do governo russo, e aqui eu penso no governo Putin em particular, uma tentativa de encampar o discurso contra a perseguição anticristã, que de fato existe, é séria, principalmente no Oriente e no mundo islâmico, e buscar, enfim, mobilizar forças políticas nesse sentido e se colocar como um baluarte conservador, supostamente conservador, contra essa depravação, essa loucura no mundo ocidental, com todo tipo de relativismos que estamos vendo. Então a gente não pode deixar de levar em consideração que uma visita do Papa à Rússia vai depender de uma aceitação do Patriarcado de Moscou, um convite, na verdade, e de uma possível instrumentalização do Kremlin, caso essa viagem venha a acontecer. É isto, então nós temos que ficar de olho nos movimentos da Santa Sé e de Moscou também, com esse possível encontro futuro e que tudo indica próximo entre o Papa e o Patriarca, e vamos rezar, pedir a Deus e Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Kazan, para que esse encontro aconteça exatamente como Deus deseja. Então, um abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima.